Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cristiano Lopes, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Illustrator Fácil com Cristiano Lopes. E hoje eu vou falar um pouco sobre política, vou ensinar para você como criar uma colinha política, ou seja, é aquele papelzinho que você leva no dia da votação para lembrar os números do candidato, tá bom? E eu vou ensinar para você o passo a passo de como criar uma colinha ideal para você enviar para uma gráfica, tá bom? Mostrar para você passo a passo os requisitos básicos para você criar esse tipo de arte para impressão. Essa é a ideia do vídeo, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz, inclusive tem um vídeo no canal bem antigo que eu falei sobre arte para política, que foi esse aqui, ó, como fazer adesivo personalizado. E até fiz uma brincadeira ali, o Bula, enfim, algumas pessoas gostaram, outras não. Então eu decidi criar um novo vídeo nesse mesmo tema, nessa mesma pegada, aproveitando que esse ano de 2022 tem política, né? Tem eleições, na verdade, né? Inclusive, aquele vídeo ali antigo tá com um áudio bem ruim. Foi lá atrás, os primeiros vídeos que eu tava gravando pro canal, o áudio era bem precário mesmo. Mas vou deixar nos cards caso você queira conferir, tá bom? Então a primeira coisa que eu fiz para criar esse tipo de arte foi pesquisar o tamanho que é mais utilizado nas gráficas. Então quando você vai criar uma arte, você não cria uma arte, tipo, utilizando o tamanho que vier na sua cabeça, tá bom? O ideal é que você pesquise antes qual o tamanho mais praticado nas gráficas, por exemplo, né? E eu pesquisei e o 6,5 por 9,5 é bastante comum na maioria das gráficas. Então, por isso eu decidi utilizar esse tamanho como medidas para para minha colinha política, tá bom? Então o primeiro passo quando você vai criar uma arte para ser impressa é descobrir qual o tamanho praticado pelas principais gráficas. Ou se você já sabe qual gráfica que você vai imprimir, pesquise antes naquela gráfica que você vai imprimir o tamanho que eles utilizam para aquele tipo de arte. E aí você já faz no tamanho padrão da gráfica. Aí facilita bastante, né? Porque imagina você cria num tamanho diferente, aí quando você vai imprimir, chega lá, a gráfica não aceita naquele tamanho, aí você tem que fazer alteração, enfim. Então, basicamente, o primeiro passo é descobrir o tamanho ideal para aquela arte. Então, vamos fazer 6,5 por 9,5. Então, eu já descobri o tamanho que eu desejo criar. Eu vou aqui com o Illustrator aberto, eu vou clicar em criar, tá bom? Faça isso aí. Criar. Então, então eu vou criar para impressão. O meu já está selecionado, mas eu posso clicar aqui, ó, que é para impressão. Assim, o Illustrator já pré-configura ideal. Já pré-configura ali as configurações básicas ideal para impressão. Só que o meu mudou aqui de centímetros para pontos, ó. Só clicar aqui e mudar novamente, ó. É centímetros, tá bom? Você pode trabalhar também em milímetros, enfim, aí você que manda. Eu vou deixar em centímetros para facilitar aqui o nosso vídeo. Então eu quero criar uma arte 6,5 por 9,5. Então eu não vou colocar aqui 6,5 por 9,5. O que eu vou colocar? Eu vou colocar 7 por 10. Por que eu vou colocar 7 por 10? Porque eu vou utilizar meio centímetro. Porque eu vou utilizar meio centímetro como margem de segurança. Eu posso fazer isso, tá bom? Vou explicar para você lá no documento, mas basicamente eu vou colocar meio centímetro a mais para utilizar como a margem de segurança. Então por isso que eu tô colocando meio centímetro a mais. Então em vez de 6,5 eu coloquei 7, e em vez de 9,5 eu coloquei 10. Vou explicar lá para você mais na frente, tá bom? Cores aqui sem mic, padrão para impressão. Aqui, ó, em número de documentos, aqui em pranchetas, vou colocar duas, ó, porque eu quero a frente e o verso. Se você vai fazer só a frente, por exemplo, só uma propaganda do seu candidato só com a frente, beleza, você pode criar só um único documento. Mas no meu caso eu quero fazer frente e verso, afinal é a colinha, é onde os candidatos vão colocar ali os números, né, para ser lembrado na hora de digitar lá no momento da votação. Então, dois documentos, porque é para frente e a outra para o verso, tá bom? E só isso, basicamente só isso, CMYK já está selecionado. Aqui a resolução vou deixar alta mesmo, em 300, e clicar em criar, tá bom? Pronto, já tenho aqui dois documentos, que vai ser a frente e o verso da nossa colinha política. Agora que eu já criei o documento, eu vou mostrar para você de uma forma básica como funciona as margens de segurança, sangria, enfim, pois isso é importante quando se trata de impressão. Geralmente eu falo de trabalhos para web aqui, para redes sociais, e raramente utilizamos esse tipo de linguagem, mas como estamos falando de impressão, é importante você entender que existe margem de segurança, margem de corte, e esse meio centímetro vai ser para isso. Então, basicamente, ó, se eu vou criar um retângulo aqui só para exemplificar de uma forma mais fácil. Então o tamanho do documento que nós criamos foi 9
por 10, ok? Vou criar um retângulo aqui 9 por 10 só para você visualizar. Deixa eu só tirar o preenchimento aqui, ó. E se eu centralizar, você vai ver que é o tamanho... Opa, 9 por 10? Será que eu não criei 9 por 10? Cadê? 9... Não foi 9 por 10 não, né? Foi 7, né? 7... Calma, deixa eu criar de novo aqui. Largura foi 7 e a altura foi 10, não é isso? Criar, agora sim, beleza. 7 por 10 foi o tamanho do nosso documento, ó. Vou centralizar ele aqui, ó, só para você ver exatamente. 7 por 10 é o tamanho do nosso documento. Você lembra que eu falei que eu ia deixar meio centímetro para a margem de corte? Na verdade, para a margem de corte, não, na verdade não é a margem de segurança, é a margem de corte. Então, meio centímetro agora aqui, ó, é o 6,5 por 9,5, que é o tamanho ideal do nosso da nossa colinha, ó. Vou centralizar aqui, ó. Então, como é que funciona? Deixa eu mudar de cor aqui, deixa eu colocar uma cor diferente, sei lá, colocar uma cor verde. Como é que funciona? O nosso santinho, ele vai ter 6,5 por 9,5, que é exatamente esse tamanho aqui verde, tá vendo, ó? 6,5 por 9,5. Então o nosso santinho vai ser desse tamanho aqui. Por que eu criei com meio centímetro a mais? Porque quando você vai enviar para uma gráfica, vamos supor que eles vão fazer lá 1000 unidades dessa colinha, tem uma máquina que vai cortar essa sua colinha. Então eles vão cortar aqui, ó, no 6,5. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Eles vão cortar nessa região aqui, ó, 6,5 por 9,5. Então pode acontecer nessa máquina de cortar um pouquinho para fora, por exemplo, pode cortar aqui, ou um pouquinho para dentro, pode cortar aqui. Então essa margem de corte serve para isso, para não sair. Já expliquei sobre isso em outros vídeos, mas não custa explicar novamente. Então se você não tiver essa margem de corte aqui como segurança, pode acontecer de sair partes brancas no seu santinho. Imagina aí você criar 1000 santinhos todos com a parte branca, que vai ficar meio estranho, né? Então essa margem é para isso. Então se você for utilizar, por exemplo, sei lá, um fundo azul, você vai colocar o fundo até lá no final, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu só representar o fundo aqui, ó. Então vamos supor que o fundo da sua imagem é esse aqui azul. Então você vai colocar até o final lá. Então se cortar para fora vai continuar azul. Se cortar para dentro vai continuar azul, porque você utilizou essa margem de segurança, tá bom? Ó, vamos supor que o fundo é todo isso aqui, ó. Só para entender melhor, ó. Vamos supor que o fundo é tudo isso aqui, ó. Entendeu? Ali é o fundo azul do meu santinho. É basicamente isso, tá? Para não ficar muito repetitivo, basicamente isso. Se cortar um pouquinho para fora, fica ok. Se cortar um pouquinho para dentro, ok, da mesma forma. Agora tem a margem de segurança. Essa aqui é a margem de corte, né? Agora tem também a margem de segurança, que no caso aqui o santinho vai ter o tamanho 6,5. Então eu vou colocar 6, né? Vou colocar 6, que vai ser o quê? Meio centímetro para dentro. Por 9, 6 por 9, ok. 6 por 9, ok. Vou colocar aqui uma cor diferente também, vou colocar uma cor meio vermelho, ó, e vou centralizar só para você ter uma noção de onde vai ficar. Essa aqui é a nossa margem de segurança. Lembra que eu falei que a máquina pode cortar tanto para dentro quanto para fora? Então, vamos supor que você coloque um texto muito próximo aqui, por exemplo, ó, sei lá, vote. Vamos supor que você coloca um texto muito próximo da margem de corte, que é onde vão cortar o seu santinho. Então, se ele cortar um pouquinho para dentro, pode acontecer de cortar palavras, textos importantes. E ninguém quer que isso aconteça, né? Que seria ainda mais pior do que aparecer uma parte branca. Uma parte branca seria até tolerável. Agora, se cortar uma palavra aí, seria um erro inaceitável e provavelmente seu cliente não iria aceitar aquela arte. Então essa margem de segurança é para você colocar o que? Partes importantes do lado de dentro. Então você tem meio centímetro para utilizar como margem de segurança, tá bom? Então se eles cortarem um pouquinho para dentro, não vai ter problema, porque você utilizou aqui uma margem de meio centímetro e todas as suas informações importantes está dentro dessa área de segurança aqui, ó, tá bom? Então é basicamente isso, o passo a passo de criar qualquer arte para impressão, tá bom? Você precisa respeitar essas margens. No início é um pouco confuso, mas é só assistir novamente se você nunca ouviu falar sobre isso. É claro, a maioria das pessoas que trabalham com impresso já sabe desse passo a passo. Mas como eu sei que algumas pessoas que assistem meus vídeos são bem iniciantes, é importante eu passar novamente aqui essa informação, tá bom? Então é isso.
Se você ficou com dúvida, assista novamente para você entender. Então você já sabe que essa aqui é a sua área de segurança, a sua área importante. Você vai montar toda a sua arte base aqui dentro dessa área vermelha, que é a área de segurança, tá? Você pode até, ó, se você quiser, ó, você pode até agrupar, ó, seleciona os três, Ctrl G e bloquear, tá? Ctrl Z. E bloquear ela aqui, ó, no menu, seleciona menu objeto e bloquear, ou então Ctrl 2. E você bloqueia essas margens aqui, ó, o fundo não bloqueia, você tem que deletar. Você bloqueia aqui essas informações para você utilizar como referência. E no final, você não pode esquecer, tá? Quando você preparar toda a sua arte, você pode deletar, tá? Não precisa ficar aqui. Você vai deletar, vai chegar lá na sua gráfica, qual eu quero imprimir aí um santinho, uma colinha política, 6,5 por 9,5. Ah, beleza, cadê o arquivo? Tá aqui, ó. Você vai mandar para eles, eles não precisam aqui dessas linhas, tá? É 6,5 por 9,5, beleza. Você vai entregar com meio centímetro a mais, meio centímetro maior, mas eles vão cortar exatamente aqui no tamanho que você deseja, que é 6,5 por 9,5, e vai dar tudo certo, tá bom? Essas são basicamente as informações importantes, que é tudo que você precisa saber para fazer um santinho político. Agora, o passo a passo de criar arte é com você. Vamos tentar criar alguma coisa aqui, só para exemplificar mesmo, não vou me preocupar muito com detalhes aqui, só mesmo para finalizar essa arte aqui. Não tô com nada na mente agora, mas vamos criar alguma coisa. No vídeo anterior eu fiz uma brincadeirinha ali com o Lula, algumas pessoas até não gostou muito. Então nessa de hoje eu vou utilizar o presidente atual, que é o Jair Bolsonaro, tá bom? Só mesmo como exemplo, espero que você não fique chateado com isso. Então já tem algumas fotos aqui do Bolsonaro, eu selecionei duas, não tá abrindo aqui. Selecionei duas fotos, vou utilizar a segunda. Então, para você, inclusive vou até mostrar para você algumas ferramentas básicas para acelerar o seu processo. Olha só, vamos supor que eu tenho aqui essa foto que eu quero tirar o fundo. Deixa eu usar essa primeira aqui mesmo. Então tem algumas ferramentinhas básicas que ajudam um pouquinho, e para esse vídeo ficar mais curto, eu vou retirar o fundo nessa ferramenta. Olha só, a ferramenta online, é só jogar aqui. Olha só como é fácil de tirar tirar o fundo de uma imagem, né? Você joga aqui, às vezes vem esse... Você joga aqui a imagem e ele retira automaticamente. É claro que se você quiser uma qualidade maior, enfim, você pode utilizar o Photoshop ou até mesmo aqui no Adobe Illustrator. Eu mostro para você o passo a passo de como recortar uma foto. Mas essa ferramenta aqui, ó, é bem bacana, tá bom? Olha só, Eraze BG. Fica a qualidade bem legal, olha só aqui, ó. Aqui é original e aqui é sem fundo. Aí você já pode aqui, ó, fazer o download. Eu vou fazer o download da imagem e salvar aqui, ok, olha só. Ó, já tá aqui, ó, minha imagem sem fundo. Viu como é bem prático? Então, assim, quando você for fazer um trabalhinho rápido, que não precisa ser algo tão incrível assim, o recorte aqui tá bem... Aqui é que a imagem era de baixa qualidade mesmo, tá? Mas pro tutorial ficou bacana, olha só. Então, quando você precisa retirar o fundo de uma imagem rapidamente, que não tem tanta importância assim, você pode utilizar essas ferramentas online aqui. Já mostrei algumas aqui no canal, e essa é a que eu uso atualmente. Algumas deixaram de ser gratuitas, essa aqui ainda é gratuita e a qualidade da imagem fica bem bacana. É a que eu utilizo atualmente para remover rapidamente o fundo de algumas imagens, tá bom? Então removi aqui. Aí outra ferramenta que eu utilizo bastante, já falei aqui no canal inclusive sobre ela, é o FreePic. Então vamos pegar alguma coisa aqui só para incrementar nossa arte rapidamente, porque esse vídeo é basicamente para mostrar conteúdo técnico para você e não o passo a passo de como fazer, sei lá, de como montar uma arte. Para não ficar no meio do caminho, vamos finalizar a arte aqui de qualquer forma. Então vou digitar aqui Brasil, só para encontrar algumas imagens que sejam interessantes para a gente utilizar aqui nessa arte, tá bom? Que tem a ver com o tema de hoje. Então, olha só, vê algumas imagens bacanas aqui do Brasil. Deixa eu ver o que eu vou colocar lá na nossa colinha política. Poderia ser a bandeira. Ó, essa aqui tá bem legal, mas é pago, né? Olha só, eu gostei dessa aqui. Deixa eu ver. Enfim, não acho. Ó, essa aqui é legal também. Vou pegar essa aqui, ó, que é bem simplesinho, ó, só pra gente incrementar a nossa arte lá. Aí eu vou fazer o download aqui gratuito. Vou salvar aqui rapidamente. Ó, vou extrair. Ó, baixei lá no FreePic essa arte, ó. Aí eu vou copiar aqui, ó. Inclusive nem vou pegar aquele texto, ó, só essa parte aqui, ó. Vou utilizar aqui, sei lá, criar a nossa colinha, né? Diminuir aqui, enfim, vamos ver como a gente vai utilizar. Colocar um texto aqui qualquer. Vou colocar aqui, ó, bolso. Escolher uma fonte qualquer também, para ser rápido aqui no vídeo. Afinal, esse vídeo, como eu falei antes, é só um conteúdo mesmo técnico, não é um passo a passo de como montar uma arte. Ó, o número, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não, presidente é só 2, né? Qual o nome? Um número qualquer.
escolher uma outra fonte aqui. Ó, vai essa fonte aqui mesmo, posso pegar uma cor que já existe aqui, por exemplo, sei lá, um verde desse aqui, ou um azul. Vamos utilizar o verde, né? Aí eu posso adicionar o fundo, lembra que eu falei do fundo, ó? Vamos adicionar aqui alguma coisa, para não ficar assim branco, enfim. Ó, já para trás. Pode ser nessa cor aqui, ou de repente na cor do terno do candidato, ó. Não vai ficar muito legal não, mas ó, posso mudar a fonte para cor branca, né? Aqui o fundo você pode adicionar aquelas informações lá. Eu deixei alguma coisa pronta aqui, que eu peguei uma imagem só para acelerar ou para fazer igual, ó. Aqui atrás é onde você vai colocar a colinha mesmo, é a parte importante desse tipo de material. Afinal, é uma colinha política, você entendeu, né? É aquele papelzinho que o eleitor leva no dia da votação para conseguir votar, né? 9, não, é 7 por 10, só para usar uma máscara aqui, ó. Aí aqui no fundo, você entendeu, né? Você pode fazer, isso aqui eu usei essa imagem só como exemplo, tá? Você pode fazer manualmente, ó, colocar o nome do deputado, do deputado federal, estadual, enfim. Colocar esses retângulos aqui, você pode criar com isso aqui, ó. Inclusive você tem até o retângulo arredondado aqui já, ó. Você pode criar um por um, ó, por exemplo. Então você pode pegar um retângulo comum mesmo, né? Fazer o retângulo e depois vir aqui, ó, arredondar os cantos, é a mesma coisa, entendeu? Só colocar aqui uma diferença. Ó, isso aqui que eu peguei pronto, ó. Claro, tem algumas edições também, mas enfim, você pode fazer tudo isso aqui. Eu só não vou fazer aqui para não demorar mais ainda o vídeo. Lembrando que o que eu falei aqui vale para o verso também. Por exemplo, aqui, ó, essas marcações aqui vale para o verso, porque se você deixar texto do lado de fora das margens de segurança, pode acontecer de cortar. Então, o que você utilizou na frente, você pode utilizar no verso, inclusive, se você quiser também, ó. Deixa eu desbloquear aqui. Você pode jogar aqui, ó. Você copia, ó, arrasta segurando o Shift e o Alt. Ó, objeto, organizar, trazer para frente. Você pode jogar aqui e ver se não está cortando nada. Nesse caso aqui já seria ideal, não ia cortar nada. Ó. Veja que a margem de segurança, ó, não tem nenhum texto, nenhuma parte importante do lado de fora. Apenas o fundo mesmo, assim como aqui. Ah, Cristiano, tá beleza. Tá prontinho. Aí agora só é você remover esse aqui, ó. Não preciso mais. Ó, depois, deixa eu desbloquear. Já está desbloqueado, né? Está desbloqueado. Terminou, conferiu se não tem nenhum texto lá de fora, conferiu se o fundo está ultrapassando a margem de corte, beleza, tudo certinho. Aí você pode remover isso aqui, ó. Você não precisa deixar, tá? Você pode apagar, igual eu falei para você, e sua arte vai ser basicamente isso aqui. Lembrando, a arte é só um exemplo, você pode fazer algo bem melhor, e é ideal que você faça algo bem melhor. Eu queria mostrar para você a parte teórica. Aí depois que você finalizar, o que você faz? Você vai preparar, você vai salvar para enviar para a gráfica. E como é que você salva? Vou mostrar também nesse vídeo, tá bom? Algumas pessoas, você não mostrou o passo a passo de como salvar. Eu vou mostrar, não vou esquecer desse vídeo. Aí você criou a sua arte, você vem aqui, ó, arquivo, salvar como. Aqui você escolhe, ó, Adobe PDF, vou salvar lá na mesma pastinha que eu criei, deixa eu ver aqui, ó, salvar na mesma pasta, vou colocar com o nome aqui, ó, colinha política, tá, PDF, vou clicar em salvar, tá bom? PDF salvar. O que eu mudo aqui, ó? Geralmente eu coloco aqui, ó, tá padrão Illustrator, eu gosto de escolher essa opção aqui, ó, PDF X1A 2001. Ah, Cristiano, você utiliza essa opção porque você gosta? Não, nada é por acaso, eu utilizo porque as gráficas, geralmente, a grande maioria, pedem para que você salve nesse formato, tá bom? PDF X1A 2001. Como eu falei, você não deve fazer nada porque você acha que é legal, que você acha que é bonitinho, não. Tudo que você deve fazer é baseado em alguma informação que você tem. Se a sua gráfica pede para você salvar em PDF X1 a 2001, então você vai salvar nesse formato, porque eles sabem o que fazem. Aqui em saída, geralmente, ó, se tiver diferente, você pode colocar nessa opção aqui, ó, o SWeb Quated Swap V2. Geralmente vem diferente, mas de tanto eu fazer aqui, já ficou pré-definido, tá bom? Se o seu não tiver, você pode colocar essa opção aqui também, porque as gráficas pedem também. Ou então salva apenas em PDF X1 a 2001, já está de bom tamanho, mas se você lembrar, vem aqui em saída e muda para essa opção aqui também, tá bom? Basicamente só isso, tá bom? Geralmente só isso que eu faço e dá tudo certo. Se a sua gráfica exigir mais alguma coisa, você mudar aqui, dá uma conferida e faça a mudança. Mas geralmente, salvando nesse formatinho aqui, as gráficas já ficam felizes, tá bom? E só isso, mudou isso, clique em salvar PDF. Se aparecer essa mensagem aqui, pode clicar em OK e vai salvar para você. Quer ver? Olha só, já salvei o meu. Ó, colinha política tá aqui. Aí se eu abrir PDF, ó,
678 KB, nem 1 MB. E tá aqui a nossa colinha prontinha para mandar para a gráfica. Basicamente é isso, a frente e o verso, tá bom? Então esse é o passo a passo base para você criar qualquer arte para impressão, seja o que eu mostrei para você aqui agora ou qualquer outro tipo de coisa, sei lá, cartaz, adesivo, enfim, folheto, o que for para impressão, use esse passo a passo base que vai dar tudo certo para você, tá bom? Tá, faltou uma coisinha, cara, olha só, não queria, eu sempre esqueço de alguma coisa, então para não finalizar o vídeo sem essa informação, vou colocar aqui no final, tá? Porque faltou sim. Ó, para mandar para a gráfica, além de você conferir que se está tudo em CMYK, no meu caso aqui já está em CMYK, porque eu preparei o arquivo em CMYK, você deve converter o texto para curva, você não pode mandar nesse formato aqui editável, tá bom? Esqueci de falar isso para você, é importante que você faça isso quando finalizar. Então o que você pode fazer? Você pode salvar um arquivo lá no seu computador, sei lá, arquivo, salvar, e depois o que você vai? Você vai arquivo e salvar como? Para você salvar uma cópia. Porque imagina se você precisar editar e você já transformou o texto em curva e você não vai poder editar esse texto depois, tá? Mas para mandar para a gráfica é importante que você faça isso primeiro, antes de salvar como PDF. Por exemplo, ó, aqui está Bolsonaro 99. Então eu vou alterar aqui, eu vou selecionar os dois, vou vir aqui em objeto, ó. Eu sempre uso essa opção aqui, ó, expandir, ok. E pronto, ó, essa aqui já não é mais um texto editável, ele se tornou um vetor. Então é importante que você faça isso antes de salvar como PDF, tá bom? Fez isso em todo o texto que você utilizou, aí sim você pode salvar, tá? Porque as gráficas pedem isso? Porque imagina, eu utilizei essa fonte aqui, que eu nem vi que fonte que era, mas se você mandar dessa forma, chegar lá na gráfica e a gráfica não ter essa fonte, faz configurar o seu documento. Então você convertendo em curva não vai ter esse problema, entendeu? Então sempre converta antes de salvar. Agora sim eu devo ir lá, arquivo, salvar como, escolher PDF e mostrar e fazer aquele passo a passo que eu mostrei para você, tá bom? Isso é bem importante, esqueci de falar, mas complementei agora, tá bom? Então o legal de você ter uma cópia é por isso, porque se você fez alguma coisa errada e precisa editar o texto, aí você não vai conseguir depois. Então salve uma cópia antes, tá? Com o texto editável e depois faça isso para salvar, para mandar para a gráfica. Aqui no verso a mesma coisa, claro que eu usei uma imagem aqui de exemplo, mas vamos imaginar aqui que tudo seria, seria textos, né? Que eu criei aqui no Illustrator, por exemplo, que eu criei aqui no Illustrator. Então eu ia selecionar tudo, expandir para transformar o texto em vetor e aí sim estaria apto para mandar para a gráfica, tá bom? Então basicamente é isso, o vídeo vai ficar um pouquinho grande mesmo, é normal. Espero que você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar o like e comentar aqui abaixo se esse vídeo já ajudou de alguma forma. Aqui falou Cristiano Lopes, forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, abraço!